Terceiro domingo, quarto domingo da série, e a gente vem dando continuidade para sermos felizes em 2015. Se você perdeu algum dos domingos, entre no Facebook, em alguma outra página, YouTube, Comunidade Batista Nova Esperança, você vai encontrar lá o vídeo. Então, para sermos felizes em 2015, está lá, os 4, e mais esse agora, logo mais. Hoje nós vamos falar sobre Filipenses 4. Então, já deixe sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 4. Então, pode passar. Este mês, eu fui desafiado a assumir o compromisso de ser uma pessoa feliz. Não só neste mês, mas em 2015. Então nós vimos no primeiro domingo, nós seremos uma pessoa feliz, eu seria uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias. Então, seremos felizes apesar das circunstâncias. No segundo domingo, nós vimos que nós seremos felizes apesar das pessoas. Independente do que as pessoas fizerem, eu já estou predisposto a perdoar. É aquela inversão de Paulo ali, o que eu considerava ganho, agora eu considero perda, o que eu considerava perda, agora é lucro para mim. E no primeiro domingo, circunstâncias, nós vimos ali que Paulo foi preso e tudo mais, e tudo contribuiu para a expansão do reino. As pessoas ouviram mais acerca dele. Agora, no último domingo, nós falamos sobre o dinheiro, sobre a crise financeira, sobre situação financeira. Sem dinheiro, apesar da falta de dinheiro, eu vou continuar. Eu seria uma pessoa feliz, porque eu creio que é Deus quem mantém e tudo mais. E hoje nós vamos ver o último ponto da carta aos Filipenses, ansiedade. A respeito da ansiedade. Para sermos felizes em 2015, apesar da ansiedade. Tem gente que vai achar que é qualquer tipo de ansiedade. Queridos, não é qualquer tipo de ansiedade. Tem ansiedade que é boa. Tem ansiedade, não, é boa, mas o texto fala de ansiedade. O termo do texto é aquela ansiedade sufocante. A ansiedade que te paralisa. A ansiedade que não te deixa prosseguir. Aquela ansiedade, fiz uma prova, será que eu tirei nota boa? Isso aí não é ansiedade, querido. Todo mundo vai passar por isso. Você vai passar em relação a uma promoção. Agora, a partir do momento que a ansiedade te paralisar, é dessa ansiedade que a gente vai falar hoje. Aquela ansiedade que você... Já viu aquelas pessoas que, e se acontecer isso, se o meu marido me abandonar, se minha esposa me abandonar... E ele vai montando conchavos, e se, talvez, mas, porém, todavia, ele vai colocando e não vive. Vive na expectativa do futuro e não vive o presente, porque é sempre a expectativa do futuro. O futuro chega, mas ele já está pensando no amanhã. É a respeito dessa ansiedade que a gente vai falar hoje. Aquela ansiedade que não te paralisa, não é paralisante, não... traz uma pressão psicológica, uma pressão emocional. Querida, essa pode continuar com ela e você vai carregá-la, porque é normal a todos os seres humanos. Agora, aquela que te paralisa, é sobre essa que nós vamos falar hoje. Pode passar. Regozijai-vos, mais uma vez, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Esse é o background de toda essa série de pregações. Todas essas pregações estão baseadas em cima nesse texto. E a gente sempre falou sobre o sempre, a gente sempre falou sobre o alegrai-vos,
como mandamento. É mandamento e é sempre, não existe condição. Mas hoje eu quero enfocar um outro ponto. No Senhor. Queridos, não é na comunidade Batista Nova Esperança, não é no CNPJ da sua empresa, não é no CPF do seu marido, é no Senhor. Não é nas férias. A alegria não está presa à condição, ela é no Senhor. Sempre no Senhor. Embasada, enraizada no Senhor. Não é na igreja, não é nas pessoas da igreja, não é no pastor. Porque se a sua alegria estiver nisso, querido, ela é passageira. Alguma coisa o caldo vai entornar que você vai ficar triste, vai ficar chateado, A alegria tem que ser embasada no Senhor. No Senhor. E aí a gente continua, Filipenses 4, pode passar, depois eu volto nesse. 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Queridos, então, background. É no Senhor. A sua alegria deve ser depositada no Senhor. Lembre-se disso sempre, porque as circunstâncias vão mudar, as pessoas mudarão, o dinheiro. Pode vir uma escassez e o dinheiro acabar. E se a sua alegria estiver nessas coisas, você vai ficar frustrado, você vai ficar entristecido, mas a sua alegria sempre tem que ser enraizada no Senhor. Ansiedade. Agora nós vamos falar da ansiedade. Que ansiedade nós estamos falando? A ansiedade, que tem como definição uma aflição, angústia, perturbação, impaciência, agonia, inquietação do espírito causada pela incerteza. Em alguns casos, sem, em outros, com relação com qualquer contexto de perigo. Tem gente que sofre sem relação nenhuma de perigo. Tem gente que sofre em relação ao casamento que vai acontecer daqui a uns 2 anos. Tem gente, isso é engraçado, não é uma ansiedade, uma preocupação absurda, mas tem gente que não tem filho ainda e pensa se o filho vai ser homossexual. Meu filho, calma, vai ter um filho primeiro. Já viu aquelas pessoas? Eu tenho um medo danado do meu filho ser homossexual, ter relações homoafetivas. Querido, vai ter um filho primeiro, vai ensinar o seu filho a caminhar, engatinhar. Tem gente que pensa em tudo, pensa no amanhã e já fica preocupado com uma série de questões e não vive o presente. É uma angústia diária, uma angústia diária. E não consegue viver o presente. Em Provérbios 12, 25, não precisa abrir. O texto diz o seguinte: a ansiedade no coração do homem o abate. O abate, queridos. A ansiedade no nosso coração vai abatendo. O seu pensamento sobre a realidade não é real. Você fica tão ansioso com tantas as coisas e com tantos conchavos que a cabeça para. E aí começa a afetar a saúde psíquica, a saúde mental, a saúde do corpo, e aí a conhecida psicossomática. A partir da ansiedade, de um estresse elevado, você começa a somatizar tudo aquilo, e aquilo começa a se tornar doença visível. Aquilo que era só no cérebro passa para todo o corpo. E aí, queridos, tem algumas formas
de tratar disso. Algumas formas como a gente pode lidar com essa. E hoje a gente vai ver um pouquinho daquilo que Paulo diz, daquilo que Deus diz no passado e daquilo que Jesus disse ali com os discípulos. Como lidar com isso? O mundo vai falar para você que você deve se retirar, que você deve se retirar um pouco, vai para o meio do mato, para um resort, vá para um hotel fazenda, para outros, vá para o meio do mato acampar, vá pescar. Olha, sai um pouquinho da rotina da sua família ali, desse trabalho diário ali, no cuidado dos filhos, vai descansar um pouquinho, cuidar de si, vá no cabeleireiro e, queridos, quando você volta, a preocupação está lá, a ansiedade está lá, as questões estão lá. Agora, o que eu faço diante de tudo isso? Diante de tudo isso, a gente olha para o Monte Sinai, a gente olha para o povo passeando, indo sentido a uma terra prometida, subindo do Egito, passando pelo deserto, e Deus fala, eu vou mandar o pão do céu, que eles deram o nome de maná. E o maná descia dia após dia, apenas um dia ele não descia, sábado. E aí Deus falou ao povo, que o povo deveria colher todos os dias, sábado não. Na sexta, você colheria por 2 dias. Na segunda, você colheria para aquele dia. Na terça, para aquele dia. Na quarta, para aquele dia. Quinta, sexta, para 2 dias. E o povo, mesmo assim, ansioso e preocupado, alguns recolheram para 2 ou 3 dias. E o negócio azedou, filho. Azedou. Não era para ter colhido. Você está ansioso com o quê? Eu sou o pão. Eu sou o sustentador. É Deus o sustentador de todas essas coisas. Apenas para o dia. Colha, recolha para a sua família apenas para o dia. Não fiquem ansiosos com isso, porque eu sou o provedor. E aí nós vamos para o Novo Testamento, e aí nós vemos a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando o Pai Nosso, e ele diz o seguinte: o pão nosso de cada dia. Não é o pão de amanhã, não é o pão da próxima semana ou do próximo mês, é o pão do dia. Não fiquem ansiosos com amanhã. O que ele conclui? No texto, Mateus 6, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Não se importe com o pão de amanhã. Não se importe com o pão de daqui a um mês, de daqui a um ano. Basta cada dia o seu mal, queridos. Preocupação é natural. As preocupações virão. Mas não viva pensando nos conchavos do amanhã, porque isso pode te paralisar. E isso perante Deus é mais ou menos o seguinte: é você cantar aqui todo domingo: tome tudo de mim, tome o seu lugar, eu nada sou sem você. E aí você entrega as chaves, o documento, está aqui Deus, está aqui, a posse. O Senhor é dono de tudo. Chegou na segunda, dá cá a chave, dá-me cá a chave que eu preciso entrar, a casa é minha, eu passei no momento de emoção. Domingo a gente estava lá com muita emoção e foi bonito, eu chorei na canção, agora dá-me cá a chave porque a casa é minha. A gente não foi no cartório ainda passar a chave, a casa como um todo, dá-me cá porque agora eu tenho que resolver algumas questões. Não vou ficar esperando o senhor passar o documento para o seu nome. Não, eu vou resolver. E aí, queridos, isso acontece domingo após domingo nas nossas vidas. A gente entrega todo o documento da nossa vida, a gente entrega as chaves e na segunda a gente toma porque a ansiedade, as preocupações tomam o nosso pensamento, a nossa mente. E aí o que Paulo diz
Paulo diz o seguinte, em Filipenses 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas por Deus as suas petições, por oração, súplica e ação de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Queridos, entrega na mão dele e ele vai fazer. Entrega na mão dele e ele vai fazer. Existe um ditado que diz o seguinte: a gente não pode impedir que as aves voem sobre nós. Um pombo pode estar lá no fio, daqui a pouco você passa, a meleca. Você não pode proibir. O que você vai fazer? Agora você pode proibir que as aves façam na sua cabeça, no seu ombro, ninho. Você pode proibir que as preocupações, que todas essas coisas façam ninho na sua cabeça. Agora, que elas vão passar, elas vão passar. A gente não consegue impedir. No maná, era o necessário para o dia. Na oração do Pai Nosso, era o necessário para o dia. Porque basta cada dia o seu mal. E aqui, Paulo, com todo esse cenário por trás, com todo esse bastidor teórico por trás, ele diz o seguinte: façam conhecidas de Deus. Entregue na mão dele, que a paz, uma paz que o homem jamais pensou, uma paz que o homem jamais imaginou, que o homem não consegue criar através da bandeira branca. Essa paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Mas tudo isso, querido, só se a minha alegria estiver depositada no Senhor. Se a minha base, se a meu alicerce estiver no Senhor. Porque se a minha alegria estiver embasada nas circunstâncias, nas pessoas, no dinheiro, a ansiedade vai bater constantemente, porque ela está depositada no lugar errado. E aí não é retirar, não é se retirar, não é viajar. O vazio, aquele lugar que necessita de preenchimento, aquilo que te anseia, aquelas preocupações que te inibem de continuar, te paralisam a continuar, continuarão. Agora, a partir do momento que você entrega, de fato, coloca a sua alegria no Senhor, você fez conhecido deles as suas súplicas, as suas necessidades, através de súplicas e ações de graça, essa paz, que excede todo entendimento, deve guardar o nosso coração. É nessa confiança que nós caminhamos, é nessa confiança de que nós prosseguiremos. E aí, querido, não há nada nesse ano que possa vir que te tire a alegria, que te tire a felicidade, que te tire esse ânimo, essa força, essa coragem de prosseguir feliz, apesar de qualquer coisa que venha. É sobre essa visão, é sobre essa confiança que eu tomo posse, sobre essa palavra que eu tomo posse, e eu vou seguir feliz. Não vai ser o meu marido, não vai ser a falta de dinheiro, não vai ser qualquer circunstância no meu trabalho, no meu dia a dia, que vai me tirar a felicidade. Porque a minha alegria está no Senhor, e eu vou cumprir esse mandamento todos os dias na minha vida. A minha alegria está no Senhor. E aí, queridos, o e se muda de figura. O e se não der certo? Deixa nas mãos de Deus. A sua parte você deve fazer sim, não é ficar lá deitado em berço esplêndido. A sua parte você deve fazer. Mas o resultado, querido, é Deus quem dá. É Deus quem... Às vezes você não faz nada e você é reconhecido, nossa. E às vezes você se mata
e passa desapercebido. Deixe que Deus te honre. Humilhe-se sobre a poderosa mão do Senhor, e no tempo certo, Ele te levantará, Ele te honrará. Queridos, façam conhecidas, com súplicas e ações de graças. E aí, a partir desse momento, a partir do momento que eu não tenho nada para zelar, e o homem é inquieto em si, o que eu vou pensar? Para onde eu vou? Entreguei tudo, Deus. E agora? Vamos continuar o texto. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Perca o seu tempo nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Querido, ficou vago, ficou sem nada para pensar, não tem preocupação da vida, não tem mais nada, eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Preocupe-se com essas coisas. Tudo que é bom, tudo que for de boa fama, tudo que for amável, preocupe-se com essas coisas. O homem não consegue ficar sem nada, vagando no nada. Não tem nada para pensar? Pensa nisso. Se preocupe com isso. Amarrou. O texto, em Filipenses 4, bem no comecinho, ele amarra. É amarração, se você for lá. Portanto, meus amados irmãos. Ele está amarrando a carta. Não fiquem ansiosos com as circunstâncias. Não fiquem ansiosos com as pessoas. Não fiquem ansiosos ou não se preocupem com a falta de dinheiro. E não fiquem ansiosos pela ansiedade em si. Pensem, se encarreguem dessas coisas, do que é amável, do que é bom, do que é de boa fama. Nisto sim vocês devem pensar. E o Deus da paz esteja com vocês a cada dia. Amém. Não dá para ver a hora ali. Vamos cear, queridos. Vamos cear. É isso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o seu coração. Possa guardar a sua mente. E aí, para ser feliz, para sermos felizes sempre em 2015, nós precisamos olhar para a ansiedade a partir de uma nova perspectiva. Querido, entregou a chave? Entrega. Na segunda, se passar um pensamento de que você vai pegar a chave de novo, entrega. Vou buscar o documento lá no cartório, entrega. Vou lá no tabelião, entrega. Você já cantou hoje aqui algumas músicas que você entregou. A graça de Deus me basta. Entrega. E tenha confiança de que aquele que foi, será o mesmo, sempre, sempre, sempre. Amém?